Então, isso é o relato de um caso da gente, caso inicialmente tratado no Hospital de Bom Sucesso, depois a reoperação foi no Hospital São Vicente de Paulo. Tá? Eu vou relatar rapidamente o caso. Trata de um paciente masculino de 84 anos, com uma volumosa massa pulsátil. Tá? Procurou a gente, onde o TC mostrava aneurisma de aorta abdominal, e era um paciente com inúmeras comorbidades. Tá? Hipertenso, diabetes, coronariopata, já submetido à angioplastia coronariana, DPOC e obeso mórbido, pesava 146 quilos na época, um paciente relativamente baixo, o IMC bastante elevado. Então, um paciente com muitas comorbidades com aneurisma de aorta abdominal. Próximo. E quando a gente vai analisar a tomografia dele, a gente vê que é um colo inicialmente muito angulado, ele começa a caminhar anteriormente, que é a angulação do colo, e logo quando ele começa a descer, ele já começa o aneurisma. Tá? Então, um colo relativamente curto e bastante angulado, e aí a gente vê um volumoso aneurisma de aorta abdominal medindo 12,5 cm, com uma ectasia das ilíacas. E aí, quando a gente analisa as reconstruções, tá, uma tomografia não muito boa, mas dá para a gente ver bem a magnitude da coisa, a gente vê que além do colo relativamente curto, a gente estimou em 1,3 centímetros, era um colo bastante angulado. Tá? Uma angulação perto de 90 graus. Próximo. E aí a gente estava com um dilema na mão. É um paciente com muitas comorbidades, com um volumoso aneurisma de aorta abdominal, o que fazer? Tratamento conservador, eu acho que ninguém ficaria à vontade de manter um paciente com um aneurisma de 12,5 centímetros sem fazer nada. Né? Ao mesmo tempo, é um paciente que para uma cirurgia convencional deixaria a gente bastante apreensivo. Né? Um paciente com muitas comorbidades, enfim. E do ponto de vista da abordagem endovascular, era um colo teoricamente difícil, um aneurisma muito grande, e aí a gente tinha algumas opções. Duas opções ainda não muito sedimentadas, que é endoprótese fenestrada ou ramificada, ou endoprótese que fosse capaz de se adequar àquele colo. E aí surgiu a possibilidade de usar a endoprótese Aorfix, que é uma endoprótese que tem a possibilidade de fazer grandes angulações, de respeitar essas angulações, porque a endoprótese, em vez de ter seus anéis no sentido na vertical, os anéis são na longitudinais, permitindo fazer imagens como essa que a gente vê ali. Próximo. E aí, isso aqui é mais ou menos o projeto que a gente faz para todos os aneurismas, né? E aí a gente estimou um aneurisma de 12,5 centímetros, com um colo proximal de 1,3 centímetros, um colo bastante angulado, com a ectasia das ilíacas comuns, não está desenhado aqui, mas uma extrema tortuosidade das ilíacas externas. Esse aqui foi o resultado final do procedimento. Aqui a gente não vê a perna esquerda, porque ela estava clampeada no momento da arteriografia. Mas o que a gente pode perceber aqui, que realmente a gente não teve nenhum problema com relação ao colo proximal, a endoprótese ficou bem acoplada, com um bom resultado a princípio, ao final da cirurgia. No entanto, um mês depois, mais na verdade, o paciente demorou um pouquinho para fazer a tomografia de controle, foi quase 3 meses depois, a gente se deparou com essa imagem. As duas pernas lá em cima, bem claro, e o aneurisma volumoso, com um enorme endolique. E aqui uma imagem que a gente já não via na primeira cirurgia, parece que tem um bleb aqui, assim, como se fosse já algum sinal de alguma tendência para uma ruptura. Próximo. E aí, quando a gente desce mais os cortes na tomografia transversal, a gente vê essa imagem aqui, que a gente fica meio desnorteado para saber o que é isso. Né? E aí a gente só foi entender quando a gente conseguiu fazer uma reconstrução digital. Que, na verdade, o que aconteceu foi uma completa desconexão da endoprótese. E como as pernas estavam cruzadas, ela desconectou e foi para o outro lado. Ela foi para o lado que seria o lado natural dela. Tá? E aí tem um outro dado. Essa boca ficou mais alta do que a boca da perna do corpo principal. Então foi bastante... A gente pode ver isso aqui, ó, que uma boca está mais alta que a outra aqui. E aí a gente pensou bastante o que ia fazer e resolvemos abordar novamente endovascular. A gente demorou um pouquinho porque a gente teve que mudar de hospital, uma série de coisas, e isso se passaram quase 6 meses. O paciente emagreceu muito nesse período e aqui a gente já consegue ver o tamanho da massa abdominal dele. E aí por punção braquial em um acesso ilíaco esquerdo, a gente fez o procedimento que mais ou menos eu vou explicar agora. Para aquele acesso braquial, a gente botou um fio guia que ia desde o braço e esse fio começou a rodar dentro do aneurisma.
Próximo. Com o SNER, com um laço de captura colocado pelo acesso ilíaco, a gente capturou o laço enfiado pelo braço, inserido pelo braço. Próximo. E aí ficamos com um fio guia que ia desde o braço até o acesso ilíaco esquerdo. Com isso foi possível a gente, próximo, tracionar nos dois sentidos, crânio caudal, e essa prótese, com isso, ela migrou para a posição que seria original, permitindo assim a gente colocar uma nova endoprótese. E isso que foi feito. Próximo. Isso é mais ou menos a fotografia do procedimento, mostrando o laço que a gente fez dentro da aorta. Próximo. E já com... salientando que a gente deixou um fio guia de segurança na outra perna, para não acontecer na perspectiva de poder acontecer com alguma coisa mais grave. E ficamos com um fio guia que aproximou as duas endopróteses. E aí a gente pode inserir uma nova endoprótese e aí o resultado final. Próximo. Só para demonstrar a extrema tortuosidade das ilíacas, o quanto foi sofrido subir a endoprótese. Na verdade, a gente só conseguiu subir a endoprótese porque a gente tinha o acesso braquial, fazendo o fio dental mesmo. Próximo. E a tomografia de controle, com o aneurisma completamente excluído. Próximo. E aí a reconstrução com a prótese já recoaptada. Bom, conclusão. Primeiro que a endoprótese Orfix se mostrou uma endoprótese capaz de suportar esses colos angulados, foi bastante satisfatória. Em momento nenhum, a nossa grande preocupação que era o colo proximal, em momento nenhum a gente teve problema com esse colo proximal. E mais que isso, o aneurisma da aorta abdominal podem, cada vez mais, vem sendo tratados da maneira endovascular, e as complicações acontecem. Só que é importante, o que a gente tira desse caso é que mesmo as complicações, muitas vezes a gente pode resolver pelo método endovascular. Obrigado.